ouvintes, sejam bem-vindos ao nosso podcast e hoje iremos abordar um tema fundamental: como tornar o direito à igualdade mais efetivo no Brasil. Eu me chamo Ana Flávia e nós somos graduandos em Direito e vamos discorrer esse assunto através de aprendizados da disciplina de Direito Constitucional ministrado pelo nosso professor Matheus Pinheiro. Então, a desigualdade ela está presente de várias formas: racial, de gênero, educacional e dentre outras. Ela não se limita a um único aspecto da vida. Pelo contrário, ela atravessa dimensões, E atinge grupos de diferente maneira. Neste episódio, nós queremos refletir essas múltiplas dimensões, entender as causas e pensar juntos como tornar esse direito à igualdade efetivo no Brasil. Hoje, vou iniciar aqui agora falando sobre desigualdade socioeconômica. Falar de desigualdade não é só falar sobre dinheiro, é falar sobre quem tem acesso e quem não tem a esses direitos básicos, Como educação, moradia digna, como segurança, saúde e até mesmo comida na mesa. Essas desigualdades são profundas e históricas e a gente precisa encarar isso com seriedade. Não é mesmo, Lili? Com certeza. Eu queria chamar atenção a esse questionamento, Como tornar o direito à igualdade mais efetivo no Brasil? Eu pergunto, quantas pessoas se fazem essa pergunta hoje em dia? Principalmente aquelas que podem fazer realmente alguma coisa e são eleitas para fazer isso. Elas se perguntam realmente, se questionam isso? É a preocupação delas reduzir as desigualdades do país, realmente tornar esse direito mais efetivo? É um grande questionamento. Primeiro, para a gente falar sobre igualdade, eu queria trazer exatamente os conceitos. Conceito não, na verdade, os aspectos referentes à igualdade que estão na Constituição. No artigo 5º, essa igualdade como um direito individual, ele diz que todos são iguais perante a lei, Mas aqui, quando a gente vai falar sobre desigualdade social, eu trago esse conceito mais como o conceito de igualdade material, que é aquele que fala que a gente precisa tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. Para falar sobre isso, é muito importante que a gente traga sobre o aspecto do direito social, que inclui o papel do Estado nessa atuação para dirimir esses problemas. O foco principal da desigualdade social no país, como o Brasil, que é um país rico, mas é um país pobre, é um país extremamente rico, mas é um país pobre, o foco está, com certeza, na concentração de renda. Tem pouca gente com muito dinheiro e muita gente com pouco dinheiro. A distribuição de renda realmente é um problema muito grande no nosso país. Cerca de 1% da população detém mais de 48% da riqueza do país. Isso é um absurdo, gente. Tem noção do que é isso? Quase metade da riqueza do país está nas mãos de 1% mais rico? Isso é absurdo. Como é que a gente pode fazer para poder melhorar isso? Seria através de programas sociais, de programas de transferência de renda, de uma reforma tributária mais justa, para promover justiça tributária, justiça social. Só que para isso a gente precisaria eleger representantes que realmente atendessem aos interesses das classes mais baixas, da população em geral do Brasil, de quem realmente precisa. Só que a gente cai num abismo que a gente não fica sem saber como que a gente vai fazer para resolver, porque quando a gente tem as campanhas políticas, elas são patrocinadas justamente pelas pessoas que têm dinheiro e que vão escolher aqueles representantes ali para poder defender os interesses das classes dominantes, de quem continua tendo dinheiro, para manter esse status quo. Então, para mudar esse status, realmente é necessária a consciência da população. Para a população ter consciência, ela precisa estudar, precisa se informar, precisa ter acesso à educação. Como é que você tem acesso à educação no país que não investe em educação? Que quando você tem que tirar quando tem alguma crise, primeiro vai no lombo do trabalhador, não vai
A reforma tributária nunca sai, nunca pode taxar os ricos, a distribuição de renda sempre ocorre aqui nas camadas mais baixas da sociedade mesmo. É a gente distribuindo renda porque o imposto de renda ele vai direto na fonte, porém, na hora de taxar algum dividendo, os nossos representantes parlamentares estão lá representando os ricos e fazem de tudo para que não taxem as grandes fortunas. Então, pensando nisso, o que tem que ser feito realmente é aumentar o papel do cidadão. Você querer realmente buscar, saber. E não depende de si, também depende, mas dependeria também desse papel, né, da educação, de você conseguir ter acesso às informações para poder tentar mudar, de certa forma, tentar eleger pessoas que estão lá, que cheguem lá para poder representar os interesses de quem realmente precisa. Complementando a sua fala, de fato, a concentração de renda no Brasil é chocante, porque geralmente quem é mais pobre paga mais impostos e quem é rico acaba se sobressaindo, né? E até mesmo pessoas que vêm de região periférica. A gente vê essa realidade no dia a dia, porque aqui em Salvador a maioria das regiões são mais constituídas por gente dessa classe. E para poder chegar em um lugar da mesma forma que uma pessoa que tem condições, né, de classe alta, é totalmente desproporcional, os caminhos são totalmente diferentes, só que os direitos deveriam ser iguais. Só que não vejo, a população não acaba vendo dessa forma, né? Então, quem geralmente vem de regiões periféricas tem que se esforçar muito mais para poder alcançar essas oportunidades que tanto falam e a gente acaba não vendo. E fica quase que impossível você conseguir visualizar essa possibilidade de uma mobilidade social, de alguém conseguir ascender, porque o pobre, ele acorda, corre para trabalhar, ele mal tem tempo de pensar no que ele pode fazer para mudar um pouco a vida dele. É muito difícil, é muito injusto. É injusto mesmo, a palavra é injustiça mesmo. Injustiça. Eu falo isso porque todo dia eu preciso, né, ter que me deslocar para a faculdade e, gente, é toda uma burocracia para poder chegar lá. A gente que pega transporte público, a gente sabe o quão isso acaba pesando mais. Então, uma pessoa que vai de transporte próprio, que não tem esses mesmos obstáculos que nós que viemos de um pouco mais de baixo temos, acaba falando, mas a oportunidade e o direito é para todo mundo. Meritocracia. Meritocracia. E, tipo, isso acaba soando de forma muito injusta mesmo. Muito. E até mesmo em lugares periféricos a gente vê a diferença nos preços em relação a mercados e tudo mais. Então, chega a ser até meio sem nexo, né? Pessoas que têm menos, pagar mais caro, e pessoas que têm mais acabam indo em lugares, em supermercados, né? Que o preço é bem menor. E agora, se tem mais alguma coisa para falar sobre, Lili? Não, agradeço. Muito obrigada, viu? Agradeço pela sua participação. Igualmente. E vou seguir falando sobre um aspecto sobre desigualdade, que é a famosa desigualdade de gênero. Vou abrir espaço para as meninas, né? Tainá e Gabriela. E é um problema que atinge especialmente as mulheres, né? A gente sabe disso. E quero convidar essas meninas lindas para poder falar sobre a desigualdade de gênero. Então, meninas, quando a gente fala em desigualdade de gênero no Brasil, o que isso significa na prática? Bom dia, Flávia. Primeiro vamos começar contextualizando, né, o que é desigualdade de gênero. A desigualdade de gênero é um tratamento desigual e injusto entre homens e mulheres, com base apenas no sexo biológico. E, com base nisso, a gente tem alguns exemplos práticos. A gente consegue ver isso bastante no âmbito do trabalho, quando vemos a diferença salarial entre homens e mulheres, que mulheres, mesmo tendo a mesma capacidade ou maior capacidade do que os homens, elas continuam ganhando menos, exercendo as mesmas funções. E vemos também em cargos de liderança. Que não temos muita representatividade de mulheres em cargos de liderança. Temos mais homens no comando, mesmo as mulheres, como eu já falei, tendo mais capacidade e se esforçando mais, buscando mais. Porém, como são homens, eles sempre vão ter
Tipo assim, Thay, como você abordou esse tema da questão da desigualdade, inflige diretamente a nossa Constituição Federal. No artigo 5º, como Liliane falou, a questão que todos são iguais perante a lei, né? Então, tipo assim, a gente vê essa discriminação na sociedade e infringe diretamente a nossa Constituição. Assim como também a violência doméstica como um dos fatores de grande discriminação na sociedade. Isso, Gabri. E, meninas, a gente, antes de vir, pesquisamos dados e vimos que a última pesquisa que eu vi foi em 2023, que 1.300 e poucas mulheres sofreram violência doméstica e feminicídio, acho que foi esse feminicídio, só por serem mulheres. Então a gente percebe realmente esse tratamento, a desigualdade que começa bem cedo, com tarefas básicas que as meninas fazem, os meninos não podem fazer. A menina ganha uma boneca para cuidar e o menino ganha um carrinho, um material, um brinquedinho de construção. E ele vai ser desenvolvido para criar algo. A menina vai ser desenvolvida para cuidar. E a gente vê, né, a cultura que já não é de agora, né? A gente fala do contexto histórico dessa questão, que a sociedade já está propícia a essa questão. Óbvio que a gente teve uma grande evolução referente a esses temas, mas que ainda assim a gente vê isso no nosso cotidiano. A gente, como mulheres que estamos aqui na mesa, a gente tem essa sensibilidade maior, a gente vê. E assim, eu vejo também que a questão da mídia, a gente vê todo dia essa questão de violência contra a mulher, que a gente sente na pele, né? Eu acho que é uma pauta que a gente se sensibiliza por a gente ser mulher. A gente também vê na questão do cotidiano da gente, a gente vê as lutas das mulheres. Existem também tratados internacionais como a ODS 5, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que fala da projeção da equidade de gênero, né? Só que a gente vê que existem legislações, a gente vê que tem tratados internacionais, só que na prática a gente vê que não está, como que eu posso dizer, diretamente ampliando, né, a questão de todas as mulheres, não tá fazendo essa, como que eu posso falar? Uma divisão igual? Sim, a Ser divisão mais efetivo igual. mesmo, né? Isso. Ter as metas realmente traçadas e sendo cumpridas. É difícil você visualizar A gente vê, isso. exatamente, Sim. exatamente. E vemos também na divisão do trabalho doméstico. Vimos que, quando pesquisamos, que as mulheres têm 56, eu acho, horas trabalhadas entre o trabalho e a cuidar de casa, da família. Isso. Enquanto os homens, eu acho que são 4 ou 5 horas a menos no contexto todo. Então, além de você trabalhar, se esforçar, ou se você estudar ainda, você ainda tem que cuidar da casa. Então, nunca vai ser igual. Você vai fazer tudo quando chegar em casa cansada para estudar, vai ter uma criança chorando para você cuidar, para dar comida, a casa toda suja, de pernas pro ar. Aí seu marido, se chegar, vai chegar mais tarde, dormir, que tá cansado também, mas você também tava cansada, chegou e teve algo para fazer. Maridos são cansados. E eles chegam, comida pronta, casa pronta, tá tudo ótimo. No outro dia vão trabalhar e é isso. A mulher que acaba até mesmo sofrendo esse trabalho não remunerado, né? Exatamente. Gente, nós mulheres somos invisível. maioria no nosso país, né? Somos maioria. Sim. E somos maioria no Congresso Nacional, na política. Lili, eu vi que tinha 18% Você de entende? É mulheres absurdo. Existem tinha- metas a serem cumpridas, só que eles mesmos, depois que eles não cumprem essas metas nas eleições, eles mesmos votam lá dentro para se anistiar. Tanto com relação a metas relacionadas a gênero, quanto metas raciais também. Outra questão também a gente pode equiparar em um processo seletivo, né? A partir do momento que a mulher ela tem a mesma capacidade que o homem, o mesmo histórico profissional, vamos dizer assim, e a gente vê que em algumas empresas, eu não estou generalizando, óbvio, mas a gente vê que às vezes elas perdem por ser simplesmente mulher, né? Eu tenho casos presentes assim que a gente vê que elas não conseguem a vaga só por simplesmente ser mulher. Isso, assim, como mulher, eu posso dizer assim, é algo muito tocante, né? Porque só por o simples fato
da questão de gênero, elas não conseguiam a mesma equidade, o que está previsto na nossa Constituição. A Constituição fala que todos são iguais perante a lei. Então, por que isso na prática não é efetivo? Mas, como a gente está falando, é a mesma coisa. Tem também o artigo 7, que fala sobre a proibição de discriminação salarial por motivo de sexo. Porém, como você falou, tem empresas que não contratam mulheres. Por quê? Em idades férteis. Porque sabem que as mulheres podem engravidar e ela vai ter licença maternidade. Enquanto os homens, a licença é de 5 dias, volta para o trabalho, tranquilo. Passou 5 dias, uma mini férias, nem vão sentir saudade. As mulheres não, vão ter que passar um tempo cuidando dos filhos. Aí eles não querem cobrir aquilo. Não, vamos contratar para se ela tiver um filho, ela entrar de licença maternidade e a gente ter que contratar outra pessoa. Exatamente. A gente também pode analisar a questão política, né? A gente não vê mulheres com cargos de liderança. É difícil. São poucos, né? Mas assim, eu acho que, como Liliane falou, por nossa população ser a maioria mulheres, a gente não vê muito presente na política. E que se tratava de um fator muito importante, porque as mulheres iam olhar mais por essa causa, sabe? Se tivesse mulheres mais em cargo de poder, de política, elas iam sustentar essa causa, né, de equidade. Porque a gente sabe que é uma luta constante, é uma luta de todas. E assim, não só das mulheres, mas de uma forma geral. Todos têm que lutar por isso. Tudo agora, Gabi. A luta não tem que ser só das mulheres, tem que ser de todos. Isso, Lili. A gente viu também, eu olhei e verifiquei, antes de vir falar, né, dados. E pesquisei a América Latina, entre os países da América Latina, o Brasil está em último na posição com mulheres em cargos. E a gente tem pouquíssimas mulheres em cargos de poder de política. Então a gente estava em 100 e alguma coisa. Todos os países da América Latina estavam acima de nós. Uhum. E aí que entra aqui também, como eu falei, a questão do tratado internacional, né? Que não é só a questão aqui no Brasil, é global. Essa é uma causa que é global, então a gente precisa ter essa sensibilidade. A gente tem leis também, em questão da Lei Maria da Penha, a questão do feminicídio, e também a PEC da igualdade salarial. A gente vê que existem legislações, a gente vê que existem políticas públicas, mas a gente não vê no efetivo, que isso é preocupante, sabe? Por que a gente não vê, principalmente a questão das pessoas que se encontram mais em vulnerabilidade, né? Aqueles bairros que são marginalizados, as mulheres que se encontram lá. Então, acho que o poder legislativo deveria olhar para essas pessoas que se encontram em comunidades, em periferias, né? As mulheres pretas também sofrem com essa questão, ainda de ser mulher, ainda de ser preta, sofre mais ainda, né? No contexto social e em outras questões também. Sim, eu vi também que mulheres pretas elas têm menos trabalho de carteira assinada do que mulheres brancas. Então já é difícil para você organizar tudo quando você tem um trabalho fixo. Imagina não saber se você vai trabalhar hoje para conseguir dinheiro para alimentar sua família. Aí trabalhou hoje, volta amanhã. Você vai comer o quê? Vai trabalhar, não vai ter dinheiro mais. Exatamente, Thay. É uma situação bem difícil, né? Eu fico até tocante, assim, com essa questão. Mas, assim, eu acho que a sociedade, ela pode, sim, ter um papel de direitos e dever, né? Então, assim, elas podem apoiar as mulheres em questão do empreendedorismo. A gente vê que, mesmo com toda a luta, as mulheres, elas vão pra luta mesmo, né? Elas querem realmente ocupar os seus lugares, que não tem essa de querer ocupar lugar, de certa forma, né? Todos os lugares são... para todos, em questão de liderança, são para todos, não deve existir essa questão de gênero. Então, assim, eu acho que as empresas elas podem adotar a questão de palestras, que é um fator fundamental, a questão da mídia também, plataformas de comunicação, eles podem estar abordando essa questão de conscientização para a população em geral, que trata-se como um fator fundamental, e as empresas podem sim estar equiparando essa questão de que não existe essa desigualdade, né, da questão de gênero, que elas sim podem fazer promoções de mulheres para liderança, cargo de lideranças, e é isso.
E a mensagem que eu queria deixar no final é que essa luta não é apenas das mulheres, essa é uma luta de todos. Então, assim, a gente tem que lutar sim para a igualdade de todo mundo. As mulheres sim têm que ocupar cargo de liderança, elas têm que fazer o que elas quiserem em questão de todo mundo barato, né? É só que a igualdade entre homens e mulheres é uma condição essencial, né? Porque nós somos uma sociedade democrática. Então, se é democrático, teríamos que ter igualdade entre todos. A gente não vê muito isso, mas no papel era para ser. Então, se está no papel, a gente tem que buscar para que seja Nossos direitos. seja realidade. Gente, essa pauta é muito importante que vocês trouxeram aqui sobre nós mulheres, e essa mensagem que você me trouxe, Gabi, é uma reflexão que, de fato, esse não é somente um direito de nós mulheres, né? Uma luta da gente, na verdade, e é uma luta de todo mundo. Então, os homens também podem estar contribuindo para que isso se torne fundamental, né? E agora eu quero falar um pouco sobre desigualdade racial e vou chamar as meninas para poderem se juntar à nossa mesa e ouvir um pouco desse papo sobre desigualdade racial, que vão ser discorridos pelos nossos colegas Brian e Carlos. Então, meninos, como vocês percebem que o racismo estrutural influencia a desigualdade racial no Brasil? E quais caminhos vocês acreditam serem possíveis para transformar essa realidade? Bom dia, Flávia. É isso, né? A desigualdade racial no Brasil, ela é um tema urgente que precisa ser discutido e que ainda afeta milhões de brasileiros até os dias de hoje, né? Sim. Isso mesmo, velho. É que a desigualdade racial, ela não tá apenas... não é apenas o que eu acho ou o que você acha. Ela tá presente todos os dias na nossa sociedade. E ela está enraizada na nossa sociedade brasileira, né? No nosso país. É isso, e a raiz de tudo vem lá do período colonial, né? Que durou por mais de 300 anos, que trouxe aqueles escravizados lá da África para cá pro Brasil. Foram cerca de mais de 400 milhões de pessoas para ter o trabalho forçado aqui no nosso país. Bom, mesmo após a abolição da escravidão, as pessoas foram libertas sem nenhum tipo de políticas para a igualdade, reparar o dano que foi causado, né, às pessoas. E até hoje isso nos afeta. É possível observar, fazer uma análise da história, que as pessoas, quando foram libertas, não tinham moradia, não tinham alimentação, nem emprego. É isso, e o resultado que a gente vê hoje em dia é o abismo social que atravessa por gerações, né? Que perpetua pelo nosso país até hoje, que começou no século XIX, no século XX, e esses dados estão presentes nas estatísticas até os dias atuais. E o mais incrível disso tudo é que, mesmo com leis, debates, atualizações, né, que hoje a gente tem as redes sociais para debater, soltar nossa opinião, uma opinião que possa ser contributiva contra esse caso de racismo e combater a desigualdade. Ainda é inadmissível que ainda exista a desigualdade por causa da cor da pele de uma pessoa. E isso fica evidente quando a gente olha os dados de hoje, de que a maior parte da população brasileira é negra. E essas pessoas, ela não acabou ocupando o cargo de liderança, por exemplo. E elas tendem a ter a maior taxa de desemprego na nossa sociedade. E também a taxa de violência com essas pessoas negras, ela é maior. E a gente vê hoje aí, por exemplo, na nossa cidade, em Salvador, que a criminalidade, nos jornais, na mídia, a maior porcentagem são pessoas negras também. E que sofrem por violência de policial também, que ocorre por imprudência policial, que essas pessoas negras sofrem nas mãos da polícia, pelo fato da cor de pele também influenciar nisso. Exatamente, né? Uhum. E, além disso, né, então ainda tem a desigualdade salarial, velho. Porque mesmo uma pessoa só pelo fato dela ser negra e ter o mesmo cargo daquela pessoa que é branca, ela ainda consegue ganhar menos daquela pessoa. Incrível. E a gente também pode ver a representação das pessoas negras, né, no espaço de decisão também, na política, ou na empresa, e até própria, na mídia também, né, que isso impacta diretamente a vida das pessoas. As pessoas, elas são
por exemplo, apagadas, né? Tipo, na mídia elas não acabam por não tendo um destaque maior pelo fato dessa desigualdade que essas pessoas sofrem. Eu acredito ainda que nem tudo está perdido, né? E hoje a gente vê que existem iniciativas importantes, como o Estatuto da Igualdade Racial e a política de cotas, que mesmo elas existindo para ajudar a reduzir essa discrepância, né? Ainda elas são insuficientes. Verdade. E a luta contra o racismo ela tem que ser coletiva, ela tem que ser de uma maneira que toda a sociedade acabe se movimentando para poder combater isso. E as empresas também, as escolas e o próprio governo também tem que ter essa participação. E nós, como cidadãos, tem que ter essa participação para poder ter esse combate na nossa sociedade. Olha, e o mais curioso dessa história, o pior de tudo, é que tem gente que acha normal a desigualdade racial e acha que é natural pelo fato da pessoa ter nascido naquele local com determinadas características, ela deve nascer e viver e morrer com aquele destino traçado, aquele destino de miséria, de pobreza. Pior que é isso mesmo, né? E a gente ouve, a gente cresce ouvindo muita gente falar que todo mundo é igual. Mas a gente sabe que essas pessoas que são tratadas... que isso não existe na prática, né? Que essas pessoas que são tratadas de forma desigual, nunca na história elas foram colocadas, tipo, à frente. Elas sempre foram colocadas em desvantagem na sociedade. Sim, como o Flávia mesmo falou anteriormente, sobre mérito. Tem pessoas que acham que tudo é mérito, mas não tem como ser mérito, porque pessoas que são negros, indígenas, imigrantes, quilombolas, não têm a mesma oportunidade que uma pessoa que nasce no outro lado do mundo, no outro lado da cidade, ou até mesmo uma diferença hoje no subúrbio e aqui, por exemplo, no Imbuí, entendeu? Você vê a diferença. Uma pessoa que estuda em escola particular, uma pessoa que estuda em escola pública, você vê a discrepância de ensino, né? Pior que é isso mesmo. E quando a gente vê também essas pessoas chegando nesse cargo de liderança também na empresa, elas são recebidas com olhares diferentes, né? Tipo, com um olhar de julgamento e ficam julgando a pessoa, tipo, será que a pessoa realmente merece estar naquele lugar? E isso é o racismo estrutural que atua silenciosamente no ambiente de trabalho, na faculdade também. A pessoa merece mesmo estar nesse lugar aqui da faculdade, ela passou por mérito dela. Porque a pessoa não teve condição, tipo, de um ensino decente, né? Também acontece isso. Isso seriam os impactos psicológico, emocional, que causa na pessoa, né? Viver em estado de alerta. Mesmo, por exemplo, uma pessoa que mora em comunidade. Eu mesmo, quando eu saio de casa, minha mãe todo dia me pergunta: tá com a identidade no bolso? Já é costume. Se eu sair... A gente dá risada, mas isso é algo sério. que é algo muito sério que a gente deve lamentável, colocar. né? E aí, se eu nascesse em outro lugar, sei lá, eu vi a diferença que a preocupação talvez não seria a mesma. Talvez tem dias que eu tenho que acordar às 5 da manhã para chegar na faculdade às 7. Porque a distância, né, que a periferia é dos centros urbanos também, né? Que isso acontece. Mas a gente também não pode falar que a política pública também, ela não é só uma questão social, ela é uma questão de reparação. A gente tem a ver aí a cota, por exemplo, que ela não é um privilégio para pessoa negra ou indígena também. A cota não é um privilégio a essas pessoas. Ela é uma tentativa de corrigir o atraso histórico que nunca foi resolvido até hoje. Sim. E a gente tem para pensar também que tem gente ainda que acha que o racismo não existe mais. Mas como é que o racismo não existe mais se as maiorias das cadeias são pessoas negras? Nas filas de desempregos são pessoas negras. Nos hospitais públicos são pessoas negras. Não apenas pessoas negras, né? Sim. Pessoas que não são pessoas que não teve a mesma oportunidade que a outra. E a gente também não pode só falar da desigualdade racial com as pessoas negras. A gente também tem que citar os indígenas também, os quilombolas, porque
é uma situação grave. Essas pessoas, elas estão em grande conflito nas demarcações de terra, o avanço do garimpo ilegal também. A violência contra os líderes que tentam lutar pelos seus direitos, contra as outras pessoas que vão lá para poder ameaçar elas. Que tudo isso é uma desigualdade racial, né? Que isso apenas só muda o alvo. Isso tudo ocorre, apesar do Brasil ser um país miscigenado, né? Tem diversas culturas e abrange diversas etnias. E isso afeta tanto todas as pessoas, negras, indígenas, imigrantes, como eu falei anteriormente, quilombolas. E o Estado brasileiro, a gente observa que o Estado brasileiro, ele, mesmo tendo em sua Constituição, que ele visa proteger a todos os cidadãos, ele falha bem essencial mesmo nesse aspecto mesmo. Mas é isso, a gente também não pode deixar de dizer que nada mudou, né? Porque tem uma geração inteira aí que é acordada, que luta pelos direitos dos... que tiveram os direitos negligenciados, né? Que tá aí produzindo conteúdo, ocupando os espaços aí e exigindo respeito. E isso é a transformação que a sociedade precisa ter, porque a desigualdade ainda é grande no nosso mundo. E é importante que as soluções, elas venham acompanhadas de escuta, né? Porque não adianta você escutar e não transmitir, você aprender e não compartilhar. Você tem que escutar e transmitir, não... Por exemplo, a gente vê diariamente passando diversas iniciativas de combate ao racismo, ou, por exemplo, doação de sangue mesmo. Geralmente você escuta por um ouvido, sai pelo outro. Então, a gente não deve ficar na zona de conforto, pelo que eu acredito. A gente tem que furar a bolha, enfrentar e conhecer novas realidades para a gente sentir na pele, né? E é por isso que... Quer falar? Não, um futuro melhor, né? Como ele relatou. É isso mesmo. E é por isso que a gente veio aqui hoje nesse podcast para poder conversar e justamente para mandar essa mensagem para as pessoas que estão ouvindo ou assistindo a gente, que precisa haver o combate, né, da desigualdade racial dessas pessoas e que precisa ter o desconforto das pessoas para poder se movimentar e poder ir lutar pelos seus direitos, né? E é isso. De fato, gente, a desigualdade racial já é algo historicamente, né, que está enraizado, é um racismo estrutural, literalmente. E agora, para poder a gente fechar a nossa análise, né, sobre os aspectos da desigualdade, vamos ouvir as meninas, Milena e Ana Clara. Meninas, a gente quer ouvir vocês. Então, como vocês enxergam a relação entre desigualdade no acesso à educação de qualidade e o futuro das novas gerações aqui no Brasil? Bom, gente, bom dia. Na nossa própria Constituição, nós temos o artigo 205, que fala que o direito à educação é um dever do Estado, da família e deve ser incentivada e promovida. Então, como nós estamos no nosso lugar de fala, nós somos estudantes, nós somos nós estamos no início da nossa carreira como futuros juristas, então nós temos que lutar pelos nossos direitos. Eu mesma sou uma aluna que sou bolsista, eu passei no ProUni, inclusive sou cotista também, e é um programa social do governo, e esse é um programa que ajuda pessoas periféricas que inclusive não tiveram o mesmo acesso à educação de pessoas que estão em classes sociais mais altas, que tem como pagar uma escola particular boa, um cursinho para passar nas melhores faculdades. Inclusive, as faculdades públicas de todo o Brasil são ocupadas por pessoas que têm boas condições, que tiveram como pagar um bom cursinho para poder estarem lá dentro. Então, as pessoas de baixa renda, pessoas pretas, pobres, indígenas, quilombolas, não fazem tão parte desse percentual. Sim, Milena, você trouxe a questão da diferença dos estudos. A gente fez pesquisas sobre as escolas particulares. Muitas vezes, os alunos de escolas particulares têm acesso a laboratórios, professores com mestrados e atividades extras. E mais de 40% de estudantes de escolas públicas não têm acesso nem à biblioteca. E isso chega a ser impressionante, já que no Brasil possui leis extremamente boas que podem mudar essa realidade e não são postas no papel. Sim, essas leis não são cumpridas e o direito à educação
é um direito que tem que ser exigido judicialmente do Estado. Nós temos que cobrar isso a ele, nós temos que ir à luta. Temos um histórico muito grande de pessoas que lutaram por esses direitos, que fizeram manifestações, que conseguiram que leis novas fossem criadas. E todas as pessoas têm que ter a mesma oportunidade de ter o acesso à educação e uma permanência, independente do seu gênero, da sua classe social, da sua religião, do que ela acredita, da sua condição socioeconômica, porque tem que ser algo que é para todos. Todos têm que ter acesso a isso. No artigo 206 da Constituição Federal, por acaso, que é a nossa matéria que a gente está fazendo esse podcast, diz que a educação deve garantir direito a acesso e permanência nos estudos, seja de escolas, faculdades. E a Lei 10.639, que diz que deve ter o ensino da história afro-brasileira. Como é que um país que é descendente de povos afros, povos indígenas, como os nossos colegas trouxeram aqui, não estuda a própria história? Isso é um apagamento da nossa antecedência. De tudo que a gente já viveu. Sim. De um estigma que, infelizmente, ainda está presente no nosso Brasil, que é um país que cresceu em cima das pessoas pretas, onde elas foram usadas de forma indevida e até hoje não têm os mesmos direitos que pessoas brancas, por exemplo. E, a gente aqui, como estudantes de direito, como iniciadores, vamos dizer, a gente pode mudar o mundo agora, né? Com o conhecimento que a gente está adquirindo agora. E vocês também que estão nos ouvindo podem. A gente tem a oportunidade de acessar o CAC, que dá o passo a passo de você saber o que está acontecendo. Também tem o Fundeb, que você acessa no portal de transparência do seu município, que você tem a oportunidade de ver se os fundos estão indo em quantidade certa, que no caso é 70%, aos professores. E também ser um fiscal da lei que eu acabei de citar, que é a 10.639. Pergunte aos seus filhos se na escola deles tem material suficiente, o material necessário para o ensino da cultura afro-brasileira. E no artigo 206 também fala sobre a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte, o saber, que são coisas que são super importantes, principalmente para as crianças, que elas têm que descobrir no que elas são, digamos, boas, o que incentiva, o que fazem que elas elas se descobrirem realmente, não ter aquilo que é dado para todo mundo igualmente, para que todos no futuro sejam iguais. Tem que desenvolver esse pensamento crítico desde a educação infantil. E também no artigo 206, nós temos a garantia do padrão de qualidade. Então, todos nós devemos ter acesso à educação de qualidade, independente se nós estudamos em escolas públicas ou particulares. Sim. Às vezes a gente pensa, né? A gente tenta lutar, tenta fazer e não muda. Mas, em 2023, em Minas Gerais, pais conseguiram, através do Ministério Público, reforma de 15 escolas que estavam em situação precária. Então, com isso, a gente pode ter a ideia, pode se sentir mais, como eu posso falar, mais que a gente tem a garantia de que a gente ali lutando, juntando nossas forças, a gente consegue mudar essa situação, mesmo que seja aos poucos. Sim, indo à luta, nós temos pelo menos uma garantia de que vamos conseguir algum direito, de que nós estamos ali fazendo o nosso papel como cidadãos. Inclusive, você estar presente, você ter uma boa educação, é algo que faça com que você exerça seu papel de cidadania. Nós temos alguns exemplos de desigualdade na prática. Como o Brasil é um país muito grande, temos várias regiões, nós temos disparidades na educação entre o norte e o sudeste, o nordeste e o sul. É uma disparidade muito grande. Parece que as verbas que são destinadas para a região sul do país, elas são maiores. As escolas lá têm tem um ensino muito melhor do que as escolas do Nordeste. E como nordestinos, nós deveríamos ir à luta, como a Ana deu o exemplo das escolas que foram reformadas, porque eles foram à luta, eles foram lutar pelos direitos que devem ser garantidos pelo Estado.
Nós temos também o racismo e preconceito nas escolas, como os meninos falaram anteriormente. O racismo começa desde o ambiente escolar. Então, nós temos que ter professores preparados para lidar com isso. Professores que vão ajudar nesses conflitos, que as crianças não cresçam crianças preconceituosas, que temos muitos adultos por aí que aprenderam um preconceito desde criança porque viram outras pessoas reproduzindo essas coisas. Sim, o exemplo que você deu da diferença do ensino de regiões do Brasil. Eu tive 2 colegas, um que já morou em São Paulo e um que era carioca e veio para a Bahia. Lá, eles mesmos falaram que é uma grande diferença, até as escolas públicas batem de frente com as nossas escolas particulares. Imagine a escola pública, qual é a diferença, qual o que a gente tem de disparidade com eles. Sim. E na disparidade também nós temos a estrutura da escola para pessoas com deficiência. Pessoas com autismo não têm assistência que deveria ter. Pessoas que precisam de mobilidade, de rampas, de acesso às escolas. A escola pública que eu estudei, que eu vim de escola pública, não tinha rampa de acesso para pessoas com deficiência. Então, se um aluno fosse matriculado lá, eles não poderiam acessar a escola, porque não teria como nem eles entrarem. E também temos a desigualdade de gênero e discriminação LGBTQIA+, onde as pessoas LGBTQIA+, elas sofrem dentro dos colégios também, onde deveria ser um local acolhedor, que eles se sentissem seguros lá dentro, e acabam sofrendo preconceito até dos próprios alunos, dos professores, que acham que como eles se identificam, como eles se sentem bem, é algo, digamos que supérfluo, que aquilo ali é tudo uma brincadeira, ou algo que eles vão se arrepender depois, mas não é algo sério. Sim, então a gente tem que ter a ideia de que a educação não é um favor, é um direito, é a lei, é uma obrigação nossa, que a gente tem que ter. E como dizia Darcy Ribeiro, a crise na educação não é uma crise, e sim um apagamento histórico. É um projeto, né? É um emburrecimento populacional. Sim. E nessa parte de promoções que o Estado faz para poder evitar a evasão escolar, por exemplo, nós temos alguns programas sociais. Nós temos as cotas, como os meninos falaram anteriormente. Nós temos cotas nas universidades públicas, temos cotas no ProUni para ter acesso às instituições privadas, cotas em concursos públicos, e é algo que muita gente que acha que seja... Uma vantagem. Sim, algo que não seja proporcional, mas a gente tem que entender que algumas desigualdades têm que ser criadas, como as cotas que favorecem as pessoas negras, por um exemplo, que vão fazer ela ficar em pé de igualdade com as pessoas que não são negras e que concorrem à ampla concorrência, que tiveram oportunidades diferentes de estudo. Nós temos também programa de inclusão para pessoas com deficiência. Nós temos o Bolsa Família, que ajuda as pessoas de baixa renda às vezes a permanecer na escola. Inclusive, o governo do estado da Bahia tem um programa agora de pé de meia, que ajudam os estudantes de escola estadual a permanecerem na escola. Isso é um incentivo, porque muitos deles saem da escola para poder trabalhar, ajudar em casa, e acabam aumentando o índice de evasão escolar. Sim, é importante que a gente entenda que, como vocês falaram, não é um favorecimento, e sim uma reparação histórica por tudo que foi passado ao longo dos anos. Sim, e repetindo, a educação ela é um dever do Estado, é um dever da família incentivar as pessoas a estudarem, a lutarem pela educação, e também é um dever que toda a sociedade em conjunto deve lutar para que isso aconteça. Nós temos... na minha casa, por exemplo, eu tenho meus avós. Na época, eles não tiveram acesso à educação que a gente tem hoje, que o Estado ele tem o dever de dar até o ensino médio de educação para todos. Ele só estudou até a 4ª série. Então, nós já percorremos um grande caminho para chegar onde estamos até hoje, mas que nós não devemos parar, nós devemos continuar a ir à luta para que a igualdade chegue na educação também, que nós temos as mesmas oportunidades de pessoas que estão em condições econômicas mais altas, que ocupam lugares mais alta sociedade. Então é algo que não devemos parar nunca, que é buscar a igualdade na educação, algo tão importante e que é um papel fundamental para podermos exercer nosso papel como cidadão.
Gente, que massa poder ouvir vocês falar sobre esse assunto tão delicado que é a educação, né? A desigualdade na educação. E eu acho que grande maioria aqui vem de bairros mais... Periféricos, então, enfim. E a gente vê isso. As escolas públicas poderiam ter programas, né? Que até mesmo motivassem os alunos a continuar na escola. Sim. Porque hoje o índice de alunos que desistiram de ir à escola é enorme. Justamente por até mesmo a falta de estrutura influenciar nisso. Então, falar sobre esses temas, sobre desigualdade de gênero, desigualdade racial, desigualdade da educação, desigualdade socioeconômica, é algo que deveria ser uma informação que todos deveriam ter, né? Mas acaba que isso é meio que vedado. A mídia veda isso. Sim, e nós, como temos hoje em dia a tecnologia a nosso favor, nós temos instrumentos do celular, nós temos meios de acessar artigos científicos, pesquisas que podemos usar para poder para que a igualdade seja efetivada em todo o país. Hoje em dia nós temos meios muito bons, então acho que a gente poderia utilizar isso, como nós estamos utilizando o podcast, para poder transmitir informações, para que isso chegue a pessoas que precisam ouvir isso. E a mídia também, né, como se relatou, como um fator fundamental. Eu acho que eles poderiam reverter essa questão de conscientizar mesmo a população com essas diversas desigualdades que está presente na sociedade. Sim. Galera, eu agradeço vocês por contribuir com esse assunto tão importante que, como eu falei, deveria ser algo que todos, né, poderiam saber. E agradeço de verdade a Brian, a Ana Clara, a Milena, a Carlos, a Gabi, a Tainá, a Lili. Enfim, foi algo muito essencial trazer esse tema, que é como tornar o direito à igualdade efetivo no Brasil. Então, eu quero me despedir agora e falar que essa pergunta, vocês que estão aí de casa, que estão vendo a gente falar sobre esse tema, comecem a refletir. Como a gente pode contribuir para que isso seja efetivo, né? Então, muito obrigada, gente, todo mundo. E é isso. Obrigada também a galera que está nos ouvindo. E até a próxima.